Olá, queridos leitores e ouvintes. Aqui quem fala é Matheus Oliveira e começa agora mais um episódio do projeto Audioteca Literária. O audiobook de hoje é do livro 365 Olhares Marcantes, do autor Matheus Oliveira. Aos meus leitores com deficiência visual, aqui vai uma descrição da capa. No centro da capa existe um olhar verde, um olhar marcante com o número 365. Ao redor do olho existe uma cor verde vibrante na cor esmeralda. E logo em toda a capa há uma contagem do número 0 ao número 364. Logo abaixo do olho está escrito as palavras olhares marcantes e logo abaixo está o desenho de um homem pintando uma tela em branco. E logo embaixo da tela em branco há um jarro de planta. Espero que vocês tenham conseguido imaginar tudo que eu tenho descrevido. Vamos lá? Começa agora o audiobook do livro 365 Olhares Marcantes. Caros leitores, gostaria de dedicar essa nota de agradecimento a todos vocês que acompanharam minha jornada como autor. 365 Olhares Marcantes não seria uma realidade sem o apoio e o carinho de cada um de vocês. Escrever este livro foi um processo incrível e desafiador. Cada palavra foi cuidadosamente escolhida para transmitir emoção, despertar a imaginação e conectar-se com vocês de uma maneira única. Espero que tenham sentido a essência e a paixão que coloquei em cada página. Agradeço aos leitores fiéis que estiveram ao meu lado desde o início, apoiando e compartilhando sua empolgação pelo projeto. Suas mensagens e feedbacks foram um estímulo constante para continuar escrevendo e explorando novas histórias. Também gostaria de expressar minha gratidão à minha família e amigos, que sempre acreditaram em mim e me encorajaram a seguir minha paixão pela escrita. Seus sorrisos, abraços e palavras de incentivo foram a inspiração por trás de cada palavra que escrevi. Aos profissionais do mundo editorial que contribuíram para este livro, desde os editores e revisores até os designers e ilustradores, meu profundo agradecimento. Seu talento e dedicação trouxeram vida às palavras, transformaram 365 olhares marcantes em uma obra visualmente deslumbrante. Espero que 365 olhares marcantes toque seus corações, faça vocês refletirem e inspirem seus próprios olhares sobre o mundo. Que essa jornada literária seja uma experiência enriquecedora e memorável para todos. Com gratidão, Matheus Oliveira. Prefácio. Bem-vindo a um universo de infinitas possibilidades, onde os limites da realidade se fundem com a imaginação e os mistérios dos cosmos se entrelaçam com a jornada épica dos personagens que habitam nestas páginas. Neste livro, embarcaremos em uma aventura que transcende os confins terrenos e nos leva a explorar os segredos do universo. Nas linhas que seguem, você encontrará uma história repleta de elementos cósmicos, enigmas intrigantes, conexões intensas e a busca pelo equilíbrio entre mundos divergentes. À medida que as páginas desdobram, seremos apresentados a Caio e Liz, dois protagonistas destinados a desvendar os mistérios do universo e a enfrentar desafios além da compreensão humana. O livro é uma jornada que nos levará por cenários magníficos, onde a magia dos cosmos se manifesta em formas inimagináveis. À medida que exploramos planetas distantes, dimensões interligadas e enigmas cósmicos, seremos levados a questionar a natureza da realidade, a força do amor, a importância da coragem diante das adversidades. Nesta obra, os leitores serão levados a refletir sobre a dualidade presente em cada um de nós, sobre os mistérios do universo que nos rodeia e sobre o poder da conexão humana. Seremos desafiados a questionar nossas crenças, a enfrentar nossos medos e a descobrir a sabedoria que esconde em nosso interior. Prepare-se para embarcar em uma jornada épica, repleta de reviravoltas, revelações surpreendentes e momentos de emoção intensa.
Convido você a mergulhar nas páginas deste livro e a se deixar levar pela imaginação, permitindo que a história se desenrole diante dos seus olhos e envolva sua mente e coração. Que essa jornada pelo universo desperte em você a curiosidade, a paixão pela exploração e a crença de que, no vasto cosmos, cada um de nós desempenha um papel fundamental. Que sua leitura seja iluminada pelas estrelas, guiada pela intuição e que, ao final, você descubra um novo significado nas palavras. Somos todos partes de algo maior. Aventure-se agora, pois a jornada começa aqui. O autor. Capítulo 1. Entre sonhos e realidades, o chamado da busca. Acho que ficar evitando consultas psicológicas está cada vez mais afetando os neurônios de Caio. De cabeça, certamente já perdi as contas, mas segundo meu bloco de anotações ridículas, hoje é o dia 364. Isso aí, o dia 364 em que Caio acorda no meio da noite por conta de sonhos estranhos. Se for levar ao pé da letra, são sonhos estúpidos demais para contar a alguém. Por isso, em vez de falar, ele opta por escrever e desenhar. Durante todas essas noites mal dormidas, seus sonhos se dividem em três etapas. A primeira consiste em um lugar aleatório. A segunda, em uma pessoa aleatória que nunca viu na vida. E a terceira, e mais importante, consiste na única coisa que todos esses sonhos têm em comum: o olhar. Isso mesmo, que você leu. Durante 364 noites, ele sempre acorda exatamente no mesmo horário e sonha sempre com pessoas aleatórias que têm o mesmo olhar. O mesmo olhar marcante que penetra em sua alma e esconde segredos inexplicáveis através de sua cor esverdeada. No começo, ele achou que seria apenas uma coincidência ou que seu corpo estava pedindo socorro, já que, devido à faculdade e ao trabalho intensivo, não tinha um minuto sequer para descansar. Mas no quinto dia seguido, ele começou a se questionar, e conforme as lembranças do primeiro rosto visto no primeiro dia desvaneciam de sua memória, Caio resolveu usar seus talentos de desenhista e, de quebra, registrou seus sonhos em um gravador que tinha comprado para trabalho da faculdade. Ele se inspirou no livro Flores para Algernon, de Daniel Case. Um ótimo livro, por acaso. Hoje, ele se encontra com 364 desenhos de pessoas desconhecidas em seu quarto. Uma coisa é certa: se um policial ou um psiquiatra resolver investigá-lo, ele acabará preso na cadeia ou no manicômio. Já que vamos conhecer a história de Caio, deixem-me apresentar a vocês. Desculpe por não ter feito isso logo de cara. Nem sempre sou mal educado, é que estou com fome. Caio é um jovem de 26 anos. 26 anos ainda é considerado jovem, não? Cabelo encaracolado, pele negra, altura por volta de 1,80. Isso depende muito se ele está ou não usando sapatos. Porte físico de atleta devido ao vôlei, mas a saúde não é das melhores, principalmente a saúde mental. Mais da metade foi danificada devido à convivência com os pais até o momento de decidir sair ou não de casa. A família de Caio nem sempre foi um problema. Quando se trata de ele seguir seus sonhos, Caio nasceu com um talento incrível. Esse talento se desencadeou assim que ele viu uma obra de arte chamada Noite Estrelada de Van Gogh, vulgo um dos maiores artistas que a Terra já teve. Esta obra fez-o viajar em cada pincelada feita. As cores vibrantes trouxeram a ele uma calmaria nunca antes sentida em qualquer ocasião. Deve ser a calmaria de Caio ao pintar que estressava tanto seus pais. Eles só viviam brigando, brigando e brigando. Só tomaram uma decisão certa na vida, que foi a de se separarem. Pena que esperaram tempo suficiente para ferrar o psicológico dele, para que isso acontecesse. Neiva, sua mãe, foi uma mãe muito cedo. Não tinha maturidade suficiente para lidar com um filho homem e um marido que era retrô. Digo retrô porque ele esperava tudo de mão beijada. Seu pai é machista, possessivo
e aproveitador. Por isso, Caio desistiu dele, ou pelo menos de boa parte dele. A única coisa que ambos os pais concordavam era que queriam ter um filho bem visto pela sociedade, ou seja, um filho médico ou um filho advogado. É por isso que Caio optou por morar longe para poder fingir que está fazendo o que eles querem. De longe, já que ambos não têm coragem suficiente para conferir. Mas Caio pensou em tudo. Ele tem um amigo cujo pai é advogado. Esse amigo atualmente é um dos únicos e ele o considera o melhor amigo. Irmão, já que ele não teve nenhum irmão para dividir as broncas no final do dia. Caio conversou com o pai de seu amigo, que concordou tranquilamente em confirmar que ele trabalha lá, contanto que isso não interfira de forma alguma em sua empresa, ou seja, tudo segue do jeitinho certo para que ninguém nunca desconfie de que, em vez de fazer faculdade de direito, ele passa a maior parte do tempo fazendo faculdade de artes visuais. Uma hora ele terá que dividir isso com seus pais, mas até lá ele vai aproveitando cada momento de conhecimento para a sua vida. A única parente querida que Caio tinha era sua avó, a avó Maria. Ela amava os momentos que passava com ele. Foi uma tristeza enorme quando ela se foi. Chegou a um certo ponto de início de depressão, mas conseguiu lidar com isso depois de um tempo e aproveitar apenas os momentos felizes que teve durante a jornada da avó pela terra. Uma coisa que marcava muito em sua lembrança eram as histórias que Dona Maria contava, cada uma mais aleatória que a outra. A mais interessante, que ele amava contar a todos, era como conheceu o avô Alberto. Ela sempre pontuava que o amor deles estava predestinado nas estrelas, ou como ela mesma amava dizer, estava escrito nas estrelas. Segundo ela, isso aconteceu em um ano onde tudo foi muito diferente do normal. Mudanças de humor, mudanças de situação financeira, mudanças até de moradia, entre outras coisas. Ela amava enfatizar que tudo isso aconteceu devido ao ano bissexto. Sua avó costumava dizer que todos os anos bissextos abriam portas para outro universo. Caio sempre achou que isso era loucura, mas no momento se encontra fazendo o desenho número 364 de 364 sonhos aleatórios com pessoas diferentes ao longo do ano. Tudo isso acontecendo em um ano bissexto. Talvez sua avó realmente estivesse o tempo todo certa. Caio olhou para a parede coberta por desenhos, cada um representando um rosto desconhecido, cada um com aquele olhar penetrante e misterioso. Ele sentia um arrepio percorrer sua espinha, enquanto pensava nas palavras de sua avó sobre os anos bissextos, abrindo portas para outro universo. Seria possível que seus sonhos estivessem conectados a essa ideia? A mente de Caio estava cheia de perguntas sem respostas. Ele sentia uma mistura de fascínio e medo em relação aos seus sonhos recorrentes. A curiosidade o impulsionava a continuar desenhando e registrando cada detalhe, mas também havia parte dele que temia o que poderia descobrir. Ele pegou seu gravador e começou a falar em voz alta, o que expressando seus pensamentos mais profundos. O que esses sonhos significam? Porque sempre acordo com o mesmo horário. E essas pessoas com o mesmo olhar? O que elas querem dizer para mim? Caio sentia que precisava de respostas, e a ideia de procurar ajuda profissional começava para ser cada vez mais atraente. Ele sabia que havia consultas psicológicas até agora, talvez por medo do que poderia descobrir sobre si mesmo, mas agora a sensação de que seus neurônios estavam sendo afetados estava se tornando mais forte. Tomando uma decisão, Caio pegou seu celular e começou a pesquisar por psicólogos em sua região. Ele sabia que era hora de confrontar seus medos e enfrentar as perguntas que o atormentavam. O receio de ser julgado ou considerado louco pelos profissionais se dissipou,
à medida que ele percebeu a importância de cuidar de sua saúde mental. Enquanto marcavam a consulta, Caio sentia um misto de esperanças e apreensão. Ele sabia que o caminho à frente seria desafiador, mas estava determinado a descobrir a verdade por trás de seus sonhos e encontrar uma maneira de lidar com suas preocupações. Enquanto esperava pela consulta, Caio olhou mais uma vez para seus desenhos e pensou em como sua jornada havia evoluído desde aquela primeira noite estrelada que o inspirou. Ele se perguntou se, assim como sua avó acreditava que o amor dela e o avô estavam predestinados nas estrelas, talvez seu próprio destino estivesse sendo traçado por meio desses sonhos enigmáticos. Caio sabia que havia muito a explorar e que a busca por respostas não seria fácil, mas estava determinado a descobrir a verdade sobre si mesmo e talvez encontrar um propósito maior em seu caminho. Com essa determinação renovada, ele esperou ansiosamente pelo dia da consulta, pronto para enfrentar os desafios que estavam por vir. Capítulo 2. Em busca dos sonhos compartilhados. No dia da consulta, Caio entrou na sala do psicólogo Dr. André com uma mistura de nervosismo e esperança. O ambiente tranquilo e acolhedor trouxe-lhe um pouco de alívio, dando-lhe a confiança necessária para abrir-se sobre seus sonhos e preocupações. Sentado em uma confortável poltrona, Caio começou a compartilhar sua jornada artística e os eventos que os levaram a buscar ajuda profissional. Ele descreveu em detalhes os sonhos recorrentes, as figuras misteriosas com olhares penetrantes e a sensação de que algo além do seu conhecimento estava em jogo. O psicólogo ouviu lentamente, atentamente, fazendo anotações e demonstrando empatia diante das experiências de Caio. Em seguida, ele fez algumas perguntas para aprofundar a compreensão do jovem sobre seus sentimentos e pensamentos relacionados aos sonhos. Conforme a conversa avançava, Caio começou a sentir-se mais à vontade em explorar suas emoções mais profundas. Ele abriu-se sobre seus medos de não se encaixar nas expectativas de seus pais, de não seguir o caminho convencional e de decepcionar aqueles ao seu redor. Dr. André ofereceu palavras de encorajamento, lembrando a Caio da importância de seguir seus próprios sonhos e encontrar sua própria voz. Ele sugeriu que os sonhos poderiam ser uma manifestação de seu subconsciente, um chamado para explorar sua criatividade e autenticidade. Caio sentia um misto de alívio e excitação ao considerar essa perspectiva. Pela primeira vez, ele começou a vislumbrar a possibilidade de que seus sonhos não fossem apenas uma fonte de confusão, mas também um caminho para descobrir seu propósito e expressar sua verdadeira essência. Assim que a consulta terminou e Caio estava totalmente anestesiado com tais explicações, ele foi direto ao estacionamento buscar seu carro. Hoje era o dia 365 e algo ainda atormentava Caio. Ele não teve sonhos essa noite, pelo menos não ao ponto de lembrar, como durante as noites anteriores. Se queixando e se perguntando por que de não ter tido sonhos, Caio resolve pegar o gravador para pontuar isso. Dia 365. Acho que minha ansiedade pela consulta tomou para si todos os meus pensamentos. Deve ser por isso que eu não tive um sonho hoje como nas outras 364 noites anteriores. Ao decorrer da gravação, Caio não chegou a olhar para os lados da rua e seguiu em frente, o que quase acabou com sua vida. Foi tão rápido que ele não entendeu o que tinha acabado de acontecer. Um carro em alta velocidade atravessou bem em sua direção, mas, para sua sorte, ele foi salvo no último segundo por uma mulher. O que realmente o deixou em choque não foi a experiência de quase morte que acabou de ter. Foram as perguntas que ele teria pela frente. Mulher ainda não identificada. Você está bem? Se machucou? Não se preocupe. Eu anotei a placa do carro desse maluco. Acontece bastante acidente desse tipo por ser feriado.
Deve ser algum bêbado atrasado de sempre. Pelo menos esse acidente eu consegui evitar. Caio, ainda atordoado pelo quase acidente, olhou para a mulher que o salvou. Enquanto recuperava o fôlego, seus olhos se encontravam com os dela. Foi então que ele percebeu algo surpreendente. Aquela mulher desconhecida tinha os mesmos olhos marcantes que apareciam em todos os desenhos que ele havia feito ao longo do último ano. Caio, com a voz trêmula, desculpe, eu não pude deixar de notar. Seus olhos, eles são iguais aos olhos que eu desenhei em todos os meus trabalhos. Como isso é possível? Mulher ainda não identificada. Vixe, você deve ter batido com a cabeça durante a queda. Vou ligar para uma ambulância. Melhor certificar que você está bem. Aí eu balançou a cabeça rapidamente, tentando recuperar a compostura. Ele sabia que aquela situação era estranha e que aquela mulher provavelmente não entenderia o significado por trás de suas palavras. Enquanto ela discava para chamar a ambulância, Caio decidiu tomar coragem e explicar brevemente o que ele queria dizer. Caio, espere, por favor. Eu sei que parece loucura, mas eu tenho desenhado pessoas com os olhos parecidos com os seus nos meus sonhos. Há mais de um ano agora. E agora, depois de quase ser atropelado, eu sigo esse e encontro e percebo essa semelhança. Eu não consigo explicar, mas sinto que existe algum tipo de conexão entre nós. A mulher olhou para Caio com uma mistura de surpresa e ceticismo. Ela não conseguia compreender totalmente o que ele estava dizendo, mas algo em sua expressão parecia genuíno e intrigante. Mulher ainda não identificada. Você está falando sério? Eu nunca ouvi nada parecido, mas eu também tenho sentido uma estranha sensação de familiaridade desde o momento em que te vi. É como se algo me atraísse para você, mesmo sem nos conhecermos. Enquanto a mulher falava, Caio sentia uma energia pulsante no ar, como se houvesse uma conexão invisível entre eles. Ele percebeu que aquela situação ia além de coincidências e sonhos. Algo maior estava em jogo. O telefone toca. Mulher ainda não identificada. Alô? Sim, sim, já estou a caminho. Tive um contratempo. Chego já já. Desculpa, tenho que ir. Já que você está bem, não precisa de ajuda, até logo. Caio observou a mulher desligar o telefone apressadamente e se levanta rapidamente. Seu rosto estava preocupado e ele sentiu um pontada de desapontamento por vê-la partir tão repentinamente. Ele ainda tinha tantas perguntas sem resposta. Espere! Ele chamou, mas ela já estava se afastando rapidamente. Aí ficou ali, parado, tentando processar tudo o que havia acontecido. Aquela breve interação havia mexido com algo dentro dele, despertando uma curiosidade intensa e desejo de descobrir mais. Aquelas palavras ecoavam em sua mente, e ele sentiu uma energia crescente em entender o significado por trás delas. Aí decidiu que não poderia deixar essa situação de lado. Ele precisava descobrir mais sobre seus sonhos e sobre a conexão que sentia com aquela mulher. Era hora de buscar respostas. Determinado, Caio pegou seu celular e começou a pesquisar sobre fenômenos oníricos e experiências compartilhadas de seus sonhos. Ele mergulhou em fóruns e comunidades online em busca de relatos semelhantes ao seu. Encontrou histórias intrigantes de pessoas que afirmavam ter sonhado com lugares e pessoas que se cruzavam com a realidade. Enquanto explorava as informações, Caio também tentou entender mais sobre si mesmo. Ele refletiu sobre sua vida, suas experiências passadas e as mudanças recentes que havia enfrentado. Seria possível que seus sonhos estivessem conectados a algo mais profundo em sua própria jornada pessoal? O dia 366 chegou e Caio mergulhou
cada vez mais nessa busca por respostas. Ele encontrou alguns indícios de teorias sobre conexões telepáticas e sonhos compartilhados, mas nada que pudesse explicar completamente sua própria experiência. Certa noite, enquanto navegava em um fórum, Caio encontrou um tópico intrigante. Era de uma pessoa que descrevia um sonho semelhante ao seu, com detalhes tão vívidos que pareciam reais. A descrição era tão precisa que Caio teve certeza de que se tratava do mesmo sonho que ele havia tido. Intrigado, Caio enviou uma mensagem para o autor do tópico, compartilhando sua experiência e perguntando se eles poderiam trocar mais informações. Para sua surpresa, o autor, que se chamava Victor, respondeu quase imediatamente, manifestando seu interesse em explorar essa conexão e descobrir a verdade por trás de seus sonhos compartilhados. Os dois começaram a conversar regularmente, compartilhando os detalhes de seus sonhos e comparando suas experiências. Caio sentiu-se renovado com a perspectiva de não estar sozinho nessa jornada e com a possibilidade de descobrir a verdade sobre seus sonhos misteriosos. Enquanto mergulhavam mais fundo nesse mistério, Caio e o seu novo parceiro de investigação começaram a encontrar mais pessoas com histórias semelhantes. Uma, comuni uma comunidade começou a se formar, unida pela busca de respostas sobre esses sonhos compartilhados e a conexão inexplicável entre eles. Era uma jornada repleta de desafios e incertezas, mas Caio sentia uma energia pulsante dentro de si, impulsionando-o para a frente. Ele sabia que estava prestes a desvendar algo extraordinário, algo que iria além de seus sonhos e conectaria pessoas de diferentes partes do mundo. Com um novo senso de propósito, Caio estava determinado a seguir em busca dos seus sonhos, compartilhando e compartilhados e dos segredos que eles guardavam. Essa jornada o levaria a lugares inesperados, desafios emocionais e descobertas surpreendentes. Mas ele estava pronto para enfrentar tudo isso, em busca de verdade e do significado oculto por trás desses sonhos. Capítulo 3. A conexão despertada. Essa história tem dois lados. E agora vou apresentar a vocês o lado da mulher ainda não identificada. O nome dela é Liz, a mulher dos sonhos de Caio, para ser mais preciso. Liz é uma mulher de cabelos claros, quase loiros, dependendo da tonalidade do sol e das condições climáticas. Ela tem cerca de 1,68 de altura. É tímida, batalhadora e possui olhos tão verdes que parecem conter uma enorme galáxia. Liz trabalha em uma biblioteca e nunca conheceu seus pais. Ela foi deixada na porta do orfanato Boa Doação quando apenas um bebê, quando apenas era um bebê. A representante do orfanato conta que ela foi abandonada com menos de 5 dias de vida e considerava um verdadeiro milagre por ter sobrevivido. Durante toda a sua infância, Liz foi ensinada a não se entristecer por estar sozinha, pois via seus colegas de quarto sendo adotados um por um, enquanto ela continuava lá, sem ser escolhida. Ela esperou até ser velha o suficiente para deixar o orfanato e traçar seu próprio caminho na vida. Liz tentou encontrar informações sobre seus pais, mas era quase impossível em meio a mais de 7 bilhões de pessoas no planeta. Aos 24 anos, trabalha em uma antiga biblioteca da cidade e leva uma vida monótona, sem muitas saídas e preocupações, pelo menos até o dia que conheceu Caio no acidente. Enquanto Liz se despede de Caio e se apressa para atender o telefone, sua mente está repleta de pensamentos inquietantes. Aquela breve interação com Caio despertou algo dentro dela, uma sensação de familiaridade que ela não conseguia explicar. A energia pulsante no ar, o olhar intenso de Caio, tudo isso a deixou intrigada e curiosa para descobrir mais.
Ao chegar em seu carro, Liz tenta focar sua atenção ao telefonema, mas sua mente continuava vagando em direção àquele encontro inesperado. Quem é Caio? Ela se pergunta. E por que eu sinto uma conexão tão forte com ele? Enquanto dirige pelas ruas da cidade em direção ao seu destino, a biblioteca onde Liz trabalha reflete sobre sua própria vida. Ela sempre foi uma pessoa reservada, acostumada a passar a maior parte do tempo na companhia dos livros, em meio ao silêncio reconfortante das prateleiras repletas de conhecimento. A biblioteca tornou-se um refúgio, um lugar onde ela podia se perder em histórias e esquecer por um momento a solidão que a acompanhava desde a infância. No entanto, aquele encontro com Caio despertou um desejo dentro dela, um desejo de aventura, de sair da rotina monótona e descobrir o que mais o mundo tinha a oferecer. Ela sente que há algo mais reservado para ela, algo que vai além das paredes da biblioteca. Enquanto estaciona o carro e adentra a biblioteca, Liz é recebida pelo ambiente familiar e reconfortante. Os cheiros de livros antigos e o som de páginas sendo viradas preenchem o ar. Ela cumprimenta seus colegas de trabalho e se dirige à sua estação de trabalho. Enquanto organizava alguns de seus livros nas prateleiras, Liz não consegue tirar Caio da sua mente. Ela decide fazer uma pesquisa rápida na internet para tentar encontrar mais informações sobre ele, digitando seu nome pelo mecanismo de busca. Ela espera encontrar pelo menos uma pista sobre quem ele é e por que ele sente essa conexão tão imensa. No entanto, os resultados são escassos. Apenas alguns perfis de redes sociais sem muitas informações relevantes. Parece que Caio é tão misterioso para o mundo virtual quanto é para ela. Liz suspira de frustração, mas sua determinação não é abalada. Ela sente que há algo mais profundo nessa conexão e está disposta a descobrir a verdade. Enquanto o dia passa na biblioteca, Liz desenha suas atividades habituais, mas sua mente continua vagando. Ela se pergunta se algum dia terá coragem de explorar o desconhecido, deixar para trás a segurança de seu ambiente familiar em busca de respostas e aventuras. Enquanto se prepara para fechar a biblioteca no final do dia, Liz guarda os livros e fecha as portas atrás de si. No caminho para casa, ela toma uma decisão. Ela não pode mais ignorar essa sensação de que há algo maior está em jogo. Ela precisa descobrir a verdade sobre Caio e essa conexão inexplicável. Decidida, Liz se promete que vai buscar respostas, mesmo que isso signifique sair da sua zona de conforto. Ela está pronta para desbravar o desconhecido e seguir em busca de sua própria história. Capítulo 4. Em busca da verdade. Liz acorda no dia seguinte com a determinação renovada. Ela sabe que a única maneira de desvendar os mistérios que envolvem sua conexão com Caio é, seguindo em frente e explorando o desconhecido. Decidida a iniciar uma jornada, ela começa a traçar um plano. Primeiro, Liz decide voltar ao local do acidente onde conheceu Caio. Ela acredita que pode encontrar algumas pistas lá. Talvez algo que tenha sido deixado para trás ou alguma informação que a ajude a entender a origem dessa conexão. Rapidamente, ela se arruma e sai de casa. Ao chegar ao local, Liz fica parada por um momento, olhando ao redor. Ela tenta lembrar cada detalhe daquele encontro marcante com Kai. Seu coração bate mais rápido enquanto os momentos passados ali ressurgem em sua mente. Enquanto investiga o local, Liz encontra uma pequena nota dobrada caída no chão. Por curiosidade, ela a pega e abre cuidadosamente. Na nota está escrito: Encontre-me na Biblioteca Central, às 18 horas. Surpresa e cheia de perguntas, Liz tenta encontrar algumas pistas sobre quem deixou aquela nota, mas não encontra mais nada. Intrigada, Liz decide seguir o que está escrito na nota.
Ela sente que é uma oportunidade para descobrir mais sobre Caio e talvez desvendar os segredos de que cercam sua conexão. Com o tempo, até às 18, Liz decide aproveitar para pesquisar mais sobre a biblioteca central da cidade. Ao chegar em casa, Liz dedica-se a buscar informações sobre a biblioteca. Ela descobre que é um lugar conhecido por sua vasta coleção de livros antigos e raros, além de abrigar uma seção especializada em história local e genealogia. Essa descoberta deixa Liz ainda mais intrigada, pois acredita que pode haver uma conexão entre sua própria história e a biblioteca. A tarde passa rapidamente e quando chega o horário marcado, Liz se dirige à biblioteca central com uma mistura de emoções. Ela está nervosa, mas também animada com a possibilidade de encontrar respostas para as perguntas que as assombram. Ao entrar na biblioteca, Liz sente a atmosfera calma e acolhedora do lugar. Ela percorre os corredores e se maravilha com as estantes repletas de livros. Enquanto se aproxima da seção de história, local e genealogia, Liz sente que está prestes a desvendar um mistério profundo e pessoal. Ela encontra uma bibliotecária amigável e compartilha sua curiosidade sobre Caio e anota que encontrou. A bibliotecária, chamada Clara, fica intrigada com a história de Liz e decide ajudá-la na busca por respostas. Juntas, Liz e Clara começam a investigar os registros da biblioteca relacionados à história local e genealogia. Elas mergulham em documentos antigos, álbuns de fotos e registros de adoção da região. A cada descoberta, a curiosidade deles aumenta e ela começa a se perguntar se encontrará alguma pista sobre seus próprios pais. Horas se passam e finalmente eles encontram um registro que chama sua atenção. É um documento antigo que menciona um casal misterioso que abandonou uma criança anos atrás. O nome da criança não está registrado, mas as descrições físicas batem com as características de Liz. A emoção toma conta de Liz ao perceber que pode estar perto de descobrir a verdade sobre suas origens. Ela decide que não vai parar por aí e continua a investigação, determinada a encontrar o casal que a abandonou e desvendar os segredos que cercam sua própria história. Enquanto Liz se aprofunda na pesquisa, ela não imagina que Caio também está seguindo suas próprias pistas e buscando respostas. Os dois estão cada vez mais próximos de desvendar os segredos que unem e descobrir o verdadeiro significado dessa conexão inexplicável. Capítulo 5. Verdades reveladas. Liz retorna à cidade com um misto de ansiedade e determinação. Ela sabe que o encontro com Caio será um momento crucial para desvendar os segredos que permeiam suas vidas. Com cada passo em direção ao local do acidente, seu coração bate mais rápido. Caio, por sua vez, também tem buscado respostas incansavelmente. Ele mergulha em pesquisas e conversas com pessoas próximas, na esperança de desvendar os mistérios que o cercam. Ele sente que algo maior está em jogo, e a chegada de Liz em sua vida só reforça essa convicção. Os olhares de Liz e Caio se encontram, e eles sentem uma conexão intensa, como se estivessem destinados a se encontrarem novamente. Eles se aproximam e Liz começa a contar sua história, compartilhando as descobertas que fez sobre sua origem e os pais que deixaram no orfanato. Caio ouve atentamente, absorvendo cada palavra com fascinação. Ele se vê envolvido em uma trama complexa, onde as coincidências se entrelaçam e os destinos se entrelaçam. Há um silêncio tenso no ar, enquanto eles processam todas as informações reveladas. Então, Caio decide compartilhar suas próprias descobertas. Ele revela sobre os sonhos recorrentes que teve com Liz, antes mesmo de conhecê-lo.
os momentos em que sentiu uma energia pulsante e a sensação de que algo maior estava em jogo. Ele conta sobre suas investigações e a busca por respostas que o levaram até ela. Liz fica surpresa, mas também emocionada. A coincidência de seus sonhos e a conexão que sentiram é algo inexplicável. Eles entendem que há uma força maior nos unindo, guiando seus caminhos e revelando as verdades ocultas que os cercam. Juntos, Liz e Kyle decidem que precisam desvendar completamente essa história. Eles acreditam que somente unindo seus conhecimentos e experiências poderão encontrar respostas mais profundas sobre suas origens e o propósito que os une. Dedicam-se a uma jornada profunda, mergulhando ainda mais na pesquisa e no rastro de pistas que os levaram até ali. Exploram registros antigos, conversam com pessoas chaves e buscam por qualquer indício que possa revelar a verdade por trás de seus destinos entrelaçados. Enquanto o tempo passa e as peças do quebra-cabeça começam a se encaixar, Liz e Kyle descobrem informações surpreendentes sobre suas famílias biológicas e o motivo pelo qual suas vidas se cruzaram de maneira tão intensa. Com cada descoberta, eles percebem que a história deles vai além de uma mera coincidência. Há um propósito maior a ser cumprido, um caminho a ser seguido e uma missão a se realizar. Com os corações cheios de determinação, Liz e Kyle se preparam para embarcar em uma jornada que os levará a desvendar segredos antigos e enfrentar desafios inesperados. Eles estão prontos para seguir adiante, juntos, confiando no poder do destino que os uniu e na força de sua conexão.